Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você está interessado em mudar de vida, em fazer da sua saúde muito melhor. E aqui você vai aprender dicas, hoje vai ter receita aqui no Vida e Saúde. E durante toda essa semana a gente tem conversado sobre tecnologia. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre etiqueta nas mídias sociais. É um assunto que é muito necessário porque a gente tem visto cada vez mais pessoas utilizando a internet, as redes sociais de maneira quase que ilimitada. E a gente precisa aprender um pouquinho a se comportar melhor utilizando as redes sociais. Também teremos Pilates aqui e vamos aprender um pouquinho sobre a consciência corporal. E a receita de hoje é creme de milho. É um desafio que você, telespectador, jogou aqui para o Felipe. Um desafio de tornar uma receita que você gosta, uma receita que a sua família aprecia e tornar essa receita mais saudável. Daqui a pouquinho você confere aqui comigo receita de creme de milho. Eu quero agradecer a Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço tão gostoso aqui no nosso estúdio, um espaço em meio à natureza, a gente se sente aqui entre amigos. Você que não conhece a clínica, pode entrar no site que está aparecendo aí, vidanatural.org.br. Também pode entrar no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Em ambos os sites você vai ter aí informações, dicas, vai ter receitas e olha, tudo muito saudável, mas acima de tudo muito gostoso. Tá só começando Vida e Saúde. Eu recebo aqui, tenho o prazer de receber a doutora Kátia Oliveira, psicóloga. Obrigada pela presença mais uma vez. Ok, obrigada pelo convite, Teru. Hoje a gente vai falar sobre etiqueta nas redes sociais, nas mídias sociais, na verdade. E eu queria saber de você quais são os comportamentos que mais irritam e que são considerados até falta de educação quando a gente usa essas mídias. Sim, o comportamento que mais irrita os usuários de redes sociais é o excesso de compartilhamento. Então é aquela pessoa que fica alguns dias sem entrar na rede social e quando ela entra, ela entope a sua linha do tempo, publicando, quem sabe, aí 20 ou 30 posts em sequência, sequencialmente. Então isso irrita bastante. Adicionalmente a isso, a gente tem outros comportamentos, como enviar convites para joguinhos, participar de maneira deseducada e deselegante de discussões de assuntos polêmicos, como assuntos relativos a futebol, religião, política, que acaba geralmente dando confusão. E tem um outro comportamento que também costuma irritar muito, na verdade é desagradável, que seria compartilhar, mesmo que seja com boas intenções, imagens ou fotos de animais machucados, acidentes automobilísticos, pessoas hospitalizadas. É o famoso spam que a gente tinha antigamente no e-mail, né? Aquela coisa que é em série, né? Vai para todo mundo e quer causar aquela sensibilização. Exatamente. E a última coisa que irrita também bastante seria quando a pessoa compartilha aquelas correntes. Então, faça isso para sua rede social não ser paga, faça aquilo para melhorar a sua privacidade, quando na verdade quem controla a privacidade é a própria pessoa. Em relação ao uso dos dispositivos móveis, dos dispositivos móveis, o que tem sido visto como indiscrição, doutora? O hábito que mais irrita os usuários, e essa foi uma pesquisa feita de etiqueta móvel, na verdade é você atender o celular e normalmente as pessoas não percebem que elas começam a falar muito alto. Adicionalmente, a gente tem como segundo hábito mais irritante, que seria deixar o volume do toque muito alto. E normalmente é indiscreto, né? Exatamente. Aquela música é um toque meio fora do comum. Exatamente. Falando em toque, ouvir música sem fones de ouvido é uma outra coisa que costuma desagradar de maneira geral. Então, quando você é convocado para uma reunião e a pessoa fala, olha, a gente não gostaria que usasse dispositivo móvel, internet, e as pessoas estão lá se comunicando, isso também, de certa forma, não deixa de ser rude, né? Então... E antiético também, né? Exatamente. Existem hábitos que, além de deselegantes, também podem ser perigosos.
A gente está falando aqui de mais do lance assim da deselegância, né, da falta de educação, mas tem coisa que pode até ser perigosa. Quando que isso acontece, doutora? Acontece em 2 ocasiões. Quando eu estou dirigindo e falando ao celular. Então, além de ser considerado como deselegante, isso aumenta em 50% a probabilidade de você, duplica, na verdade, o risco de você se acidentar. Mas pior do que você falar ao celular seria você estar teclando via redes sociais ou comunicadores instantâneos enquanto dirige. Isso aumenta em mais de 23 vezes a possibilidade de você se acidentar. Então as pessoas dizem assim, não, mas o meu nível de atenção é ótimo, eu consigo fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo. Mas o nosso cérebro, por limitação mesmo... Não dá, né? Você vai dar atenção ou para a mensagem ou para a estrada à sua frente. E é interessante que isso é perigoso não só para você mesmo, mas você está causando perigo para terceiros, né? Então, assim, não dá para ser egoísta a esse ponto. Acho que tem limite. Exatamente. Infelizmente, a gente nem tem legislação sobre isso no Brasil ainda, mas nos Estados Unidos, 35 dos estados americanos já proibiram que as pessoas usem estejam teclando enquanto estão dirigindo. Doutora, quais são os hábitos que podem nos ajudar então a usar essas mídias, essa tecnologia de maneira positiva? Seria fazer todo o uso dessa tecnologia tendo alguns parâmetros. Eu sempre digo que mais do que colecionar algumas regrinhas do tipo isso pode e aquilo não pode, é ter o bom senso e parar um pouquinho para você refletir sobre o que você está fazendo, se o que você está fazendo é legal ou não, sobre o que você está vendo, se isso é interessante ou não. Então seria, por exemplo, atender o celular num volume de voz mais ameno, não deixar o toque excessivamente alto. Às vezes se afastar ali no momento de atender a ligação, de repente, né, se não estiver conseguindo ouvir. Exatamente, quando você for tratar de assunto privado, que você se retire um pouquinho para que possa falar com mais tranquilidade. Então são algumas dicas, não falar ao celular ao volante ou teclar enquanto estiver dirigindo, não ir para reuniões, por exemplo, de trabalho, levando esses aparelhos quando é solicitado que você não os utilize. Então são algumas dicas, algumas sugestões que podem ajudar a incomodar menos e você vai ser visto como uma pessoa um pouco mais educada. E em relação ao uso de redes sociais, seria exatamente não publicar de maneira excessiva e utilizar, quando você for compartilhar algo, o bom senso de não entrar em polêmicas, nem partilhar fotos que possam ser ofensivas para as outras pessoas. Tá, joia, acho que fechou, foi bem bacana, né? Espero que você tenha aproveitado, porque eu aproveitei. E a gente precisa realmente de pensar um pouquinho diferente, mesmo porque esse é um universo assim relativamente novo. Então a gente precisa começar a colocar alguns parâmetros para que a coisa continue funcionando bem. Exatamente. Doutora Kátia, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Nós vamos agora conversar um pouquinho com a fisioterapeuta Eligiane, ela é aqui da Clínica Adventista. Tudo bem, Eligiane? Tudo jóia. Nós temos conversado sobre, nós fizemos propaganda sobre o Pilates. Isso. E teve gente que falou assim, eu odeio Pilates, não gosto de Pilates porque eu fiz, né, o nosso... Não vou falar o nome, viu, Augusto? Que forçou demais. Fiquei com muita dor depois, fui uma vez, não gostei. O que é o Pilates primeiro? Sim. Bom, o Pilates é uma técnica, né, que ela surgiu na Alemanha. É o Joseph Pilates, que é o primeiro nome dele. Ele era uma criança asmática, frágil, então ele começou a fazer o Pilates. Ou seja, ele começou a adaptar o Pilates, né? Ele foi para Primeira Guerra Mundial e lá ele foi levado para o setor de enfermagem. Então ele começou a adaptar as camas, as cadeiras para os doentes que ali estavam e começou a reabilitar. Logo depois ele foi liberado, foi para Nova York, foi aonde que começou mesmo o Pilates. Então realmente tem muitas pessoas que não gostam mesmo do Pilates. Por quê? Como que funciona o Pilates? É tudo de uma forma tranquila, né? Você está chegando hoje, eu não vou poder colocar você em exercícios muito difíceis. Então começa tudo moderado, mais devagar, até você conseguir o seu ponto o objetivo final, né? Mas é o seguinte, olha, teve gente que, ao mesmo tempo que falou mal, teve outras pessoas que falaram, nossa, super indico, né, doutora Kátia? Super indico, é maravilhoso, super tranquilo e você tá mexendo com o corpo inteiro. Eu queria saber, tem alguma filosofia mística por trás do exercício, do Pilates? Não.
Não, muitas pessoas confundem, porque a gente fala que usa mente e corpo. Por que essa teoria mente e corpo? Porque todo exercício que você for fazer, você precisa realmente se concentrar no exercício, né? O Pilates, ele tem alguns princípios, né? Dentre eles, a concentração, equilíbrio, o centro, que a gente chama de powerhouse, que é o ponto de partida, onde você começa, né? Que a gente trabalha muito o abdominal. Então, assim, não tem alguns exercícios que nem a gente fala, ó, precisa fazer o exercício com fluidez. Então, quando você estiver fazendo o exercício aqui, você tem que esquecer as atividades lá de fora. Por isso a gente fala mente e corpo. Então, quando você tiver... Mas não no sentido místico, no sentido espiritual, não tem, né? Não. Tanto é que quando ele iniciou, era porque ele era uma criança frágil e no começo ele era usado para livros de anatomia, o corpo dele, mas não tem nada místico, não. Tá. E agora você tem alguns equipamentos aqui, um tanto sim. quanto diferentes, assim, de um equipamento de academia, por exemplo. Isso. Fala pra gente um pouquinho de cada um desses. Claro. E para que servem, né? Sim. Esse daqui é o disco rotatório, né? A gente usa para fazer vários exercícios. A gente trabalha muito propriocepção, que é o equilíbrio do corpo no espaço, né? Então, como que você usa esse? Esse daqui a gente usa assim, ó. Licença, deixa eu tirar. Geralmente eu associo ele com o TheraBand, tá? Tá. Então, assim, você vai se acostumando aos nomes aí. Isso, esse aqui é o TheraBand e esse daqui é o disco, né? Então, a gente sempre coloca um pezinho atrás, gira o corpo e o pezinho. Então, ele vai dando o desequilíbrio. Então, você precisa ter um tônus muscular para poder manter o equilíbrio em cima. E a mesma coisa em cima, os dois em cima. Por isso, a concentração, entende? Por isso, mente e corpo. A gente, quando vai fazer exercício, por exemplo, no abdominal, alguma coisa, a gente usa séries, as famosas séries. No Pilates funciona do mesmo jeito? No Pilates também, do mesmo jeito. Por exemplo, para quem está começando, a gente sempre coloca uma série menor. Ou 3 vezes de 8. Conforme você vai conseguindo fazer os exercícios, a gente vai aumentando. E vai depender muito do indivíduo, da condição física que ele está aqui agora, né? E é sempre bom lembrar que sempre tem uma avaliação antes, né? O seu objetivo, o meu objetivo, por isso a conscientização corporal. Então, assim, então a gente trabalha essa questão da isometria, que é contração abdominal, e a respiração. Então, a respiração do Pilates, você tem que puxar o ar, levar o umbigo lá para as costas, né? E a costela para fora. Soltou o ar, mantém o umbiguinho lá nas costas, tá? Entendi. Então, puxou, mantém, e nos exercícios assim também. Tá. Que daí você já trabalha o abdominal também, tá? Essa daqui é a bola que a maioria já conhece, né? Uma bola mais tradicional. Aqui a gente também trabalha muito abdominal, alongamento, fortalecimento, posteriores. Então, assim... Esse aqui a gente... Como é que chama esse? Esse aqui é o círculo. Tá, o círculo já foi trazido aqui, algum profissional já trouxe isso aqui. O círculo dá para trabalhar tanto abdominal, braço, membro inferior, tudo. É tudo uma questão de criatividade mesmo, de você usar. Que nem aqui a gente trabalha um pouquinho de peitoral. Aqui a gente já trabalha um pouquinho de bíceps. Então é um equipamento assim multifuncional. Ele é funcional. A gente pode também associar com a bola. Você deitou aqui. Ótimo. Põe a perna aqui, aperta, empurra e volta. Aperta, empurra e volta. Lembrando que o abdômen sempre tem que estar contraído, ok? Eu sei que você tem mais coisas para mostrar e você vai voltar aqui pra gente em outros programas. Olha, você que gostou, pode acessar o nosso blog. A gente vai colocar mais algumas dicas lá para você se exercitar usando Pilates. E... a gente vai para um rápido intervalo. Na volta você confere receita aqui no Vida e Saúde. Creme de milho, daqui a pouquinho.